A paz do Senhor para todos meus amados irmãos em Cristo, a todos meus familiares, meus amigos, e rogo aqui as orações em favor do nosso pastor José Carlos de Lima, pastor, presidente das Assembleias de Deus aqui na Paraíba, ao nosso pastor Rosildo, na cidade de Ailandra, a qual sou membro também, e rogo as minhas orações. Quero, nessa tarde abençoada, chamar a atenção de mais um texto da Palavra de Deus, para que possa, tanto como tem trazido edificação para a minha vida, e a todos que vão ouvi-lo, possa também o Espírito Santo dar entendimento, e assim a palavra venha fazer efeito, não só como está fazendo na minha vida, fazer também na vossa vida. Uma saudação, um forte abraço a todos os meus amados irmãos aí do setor 31, Hermelino Matarazzo, pastor José Roberto, e a todo o ministério do Belém, pastor José Wellington Bezerra de Costa. Pronto. Quero meditar num texto muito conhecido da igreja, dos irmãos. Faz muitos anos que já ouvi alguém falar. Às vezes até cito algum versículo desse capítulo, de número 15, a qual Jesus fala sobre a videira. E gostaria aqui de compartilhar com vocês, a qual a palavra de Deus diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, e todo ramo em mim que não dá fruto, ele a corta, e todo ramo que produz fruto, ele a poda, para que possa produzir mais fruto ainda. Vós já estáis limpo por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo, diz a palavra de Deus, não pode produzir fruto se não estiver na videira. Observe bem. Tampouco vós podeis produzir fruto se não permaneceres em mim. Jesus instruindo os seus discípulos. E ele disse: eu sou a videira, e vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém. Vou ler até aqui para ganhar mais um tempo, porque nós vamos ter que ver. Vamos ter aí que está abordando variedades de versículos. Quero ver se consigo atingir a meta aí dos 40 minutos ou 1 hora nesse texto. Eu sei que a maioria dos meus sermões é tudo nessa faixa. Eu creio. Quanto mais o sermão é longo, dificilmente só quem aprecia a palavra. Mas se for como eu, Tico, que acaba cochilando, dormindo na janela e caindo, não vai fazer aproveito. Mas tudo bem. Alguém quiser pegar papel e caneta, anotar até para depois e pesquisar também dentro do assunto. Então, a vara excelente na videira. João capítulo 15, do 1 ao 16. Eu li até o 7º versículo. Mas até o 16 tem conteúdo muito importante.
Então Jesus começa a instruir os seus discípulos. Jesus deixa a sua paz aos seus discípulos, ali no capítulo 14, versos de número 27, e ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vou dou, não la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. E o verso de número 31, ele continua dizendo dessa forma a palavra de Deus. Mas é para que o mundo saiba que... Aí esse versículo 31 de João, capítulo 14 de João, o 31, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos e vamos daqui. Aí ele fala para os discípulos, levantai-vos. A maneira que Jesus veio ensinando, instruindo os discípulos, nesse versículo 31, ele falando que amava o Pai e obedecia naquilo que o Pai ordenou a ele. Então podemos ver que Jesus deixa a sua paz aos seus discípulos e outrora antes dele concluir essas palavras, ele disse que ia preparar lugar para os seus discípulos. Citou que ele era o caminho. No versículo 12, ele diz, no capítulo 15 de João, ele diz assim: o meu mandamento é esse, amai uns aos outros como eu vos amei. Aí ele prossegue dizendo que não ia deixar os discípulos só, que ele ia partir para o Pai, mas que, veja bem, Jesus instruiu de toda maneira para deixar os seus discípulos tranquilos, ao ponto dele prometer que ia mandar um outro, o Consolador, a qual ele descreve aí no capítulo 14. Aí no capítulo 14, verso 16, Jesus diz que eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Quer dizer, de maneira alguma Jesus deixou os discípulos embaraçados. Aí ele continua a instruir os seus discípulos no seu ensino e ilustra entre a relação com os discípulos e ele. Aí no capítulo 15, com respeito à videira verdadeira. Essa relação de Cristo com os seus discípulos. E refere-se à árvore, era uma árvore reino vegetal, e ele queria mostrar a semelhança desta excelente árvore frutífera, a videira, comparando com ele e os seus discípulos. Tudo bem. Uma comparação importante, Jesus sempre... Veja bem, Jesus falando, no capítulo 14 ainda, no verso 19, ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo. Olha a declaração de Jesus, dizendo, olha, o mundo não vai me ver mais, mas vós vereis, porque eu vivo. Entenda bem a maneira dele se expressar. Essa maneira podemos ver que Maomé, Buda, Confúcio, Charles Roosevelt, das Testemunhas de Jeová, na igreja que foi implantada, o Adventista, a uma das últimas que deu ênfase, Ellen White, todos os seus adeptos
disseram que os seus... Veja bem, todos esses seus discípulos falaram que seus mestres morreram. E Jesus, antes de partir, que o mundo não ia mais vê-lo, ele aconselhou seus discípulos que ele estava vivo. É tão importante porque Paulo, quando estava sendo levado, preso, até o rei Agripa, porque levantaram-se seus acusadores e não apresentaram nenhuma acusação das coisas perversas que o suspeitava. Não apresentaram questões alguma. Mas aí tinha, porém, contra Paulo, tinha algumas questões acerca de uma... Eles tinham alguma aí superstição falando a respeito de que Paulo falava de um tal Jesus defunto, a qual ele afirmava. Todos ali afirmavam que Paulo pregava de um tal Jesus defunto. Mas aí Paulo, ele se levanta dizendo... Porque eles falaram, olha Paulo, tu está delirando aí nas tuas conversas. Aí Paulo se levanta e afirma, não, ele vive. Aí em Atos dos Apóstolos, no capítulo 25, do versos 18 e 19, Paulo afirmava que Jesus estava vivo. Veja bem, enquanto essas outras religiões têm os seus líderes mortos, mas os do caminho que eram conhecidos na época afirmava que Jesus estava vivo. Olhe bem, aí Jesus começa a dar assim um ensinamento aos seus discípulos, e é o que eu quero abordar hoje: o tronco e as varas. A videira, que é Cristo, e nós somos ramos da videira, que é a igreja. Tudo bem, mas antes disso, eu gostaria de falar de quatro leis que regem as varas. Uma delas é a lei da aproximação. Sem se aproximar-se de Jesus Cristo, ninguém chega a lugar algum, porque ele mesmo disse que sem mim nada podeis fazer. Aí vemos que ele faz um apelo, Jesus, no capítulo 11, segundo escreveu São Mateus, ele diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. É necessário que a pessoa reconheça que precisa, que está cansado, seu fardo está muito pesado, não está conseguindo viver nessa vida, e que só pode ter vida com Cristo Jesus. Essa é a lei da aproximação. Para a segunda lei, é a lei da comunhão, a qual Paulo, na carta aos Coríntios 1:9, fiel a Deus pela qual fosse chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Paulo escreve a carta, essa epístola, referindo-se que ele é Deus, fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão. Porque sem comunhão, sem essa intimidade, o que aceita o Evangelho, as boas novas de salvação, a fé em Cristo Jesus, precisa ter comunhão com Ele, assim como o Pai tem comunhão com o Filho e o Filho tem comunhão com o Pai. Isso não há vida até materialmente. Sei que nos dias de hoje, a coisa está mais difícil hoje para, no âmbito familiar, ter esta comunhão. Mas feliz aquele que tem comunhão. Não só com a família, uns com os outros e no corpo de Cristo. Tudo bem? O que mais, irmão Ildefonso, você pode dizer aí a respeito? No capítulo 10,
também diz que 10:16 de 1 Corinto, diz assim a palavra de Deus. Observe, não é o cálice de bênção que abençoamos, não é o cálice de bênção a qual nós abençoamos a comunhão do sangue de Cristo. O cálice que é quando se refere à ceia, a qual é abençoado para que possa tomar, como sendo o significado do sangue de Cristo, é para quem tem comunhão. Agora observe uma outra. A outra lei é a lei da identificação. Como da identificação? Tem que manifestar o fruto. O fruto, ele tem que sair, tem que nascer. E aí, João, no capítulo 8, ele descreve dessa maneira. Observe bem, João, capítulo 8, as escrituras diz o seguinte. Veja bem como Jesus procurou ensinar os seus discípulos e disse aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente vós sereis o meu discípulo. É uma identificação. É como chegar em um determinado departamento, você tem que mostrar a sua RG. Você tem que se identificar. E para se identificar com Jesus, tem que permanecer no seu ensino. Quem não permanece no seu ensino não é discípulo de Cristo. Está bem claro na lei aí da identificação. Paulo, na carta aos Filipenses, versos 3 e 16, Paulo escrevendo aos Filipenses: mas andemos segundo o que já alcançamos. Se alcançamos fé, vamos andar pela essa fé. Vamos aí mostrar essa identificação. Não só isso, mas no verso 16, 17 e 18, ele continua dizendo assim, olha: irmãos, sede meus imitadores, e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em vós. Pois muito há dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente vos digo, que chorando que são inimigos da cruz, porque não tem edificação nenhuma com Jesus Cristo, com os ensinos de Cristo, e nem muito menos com os discípulos de Paulo, a qual ele afirma aqui. Mas a vossa pátria, olha bem, aí ele vem dizendo, olha, e o seu fim é a perdição, o seu Deus é o ventre e a sua glória é a vergonha. Desses que não tem edificação nenhuma, como Cristo tem ensinado. Aí o verso 21, ele diz assim: que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Eu não quero ficar preso aqui nas leis aqui, mas ela já dá um ênfase da lei Pasvara. Quem é vara e está na videira, essa lei tem que ser manifestada. E a outra é a lei da frutificação. Cada vara que não dá fruto, ele a tira. E a que dá fruto, ele a limpa para que produz mais fruto, a qual ele cita aí no capítulo. Então, observe bem. Jesus Cristo comparar a videira como ele sendo o tronco e nós as varas,
Se nós somos vara e não damos fruto, diz o texto que Deus as limpa, as que dão fruto, para dar mais fruto. E as que não dão fruto, ele lança fora. Está bem claro. Aí, irmão Ildefonso, Jesus o tronco da videira e nós somos as varas. E que relação íntima na vida interior? Uma relação íntima na vida interior, que está aí no verso 4 de João, capítulo 15. Como essa intimidade aí? Vamos observar aí, para nós termos uma noção. Capítulo 15, verso 4, ela diz assim, olha: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo em si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira, não se estiver em Deus. Jesus o tronco, nós as varas. Se não tiver, não adianta você estar preso a ministério, a uma placa de ministério, a uma religião, que você não vai chegar onde deveria. Está bem claro. Essa relação íntima está em mim. Quando Jesus fala está em mim, ele está falando unido, não é separado. Não é como as denominações de hoje, uma separada da outra, uma acha que acerta, a outra acha que é a melhor, a outra que tem um ensino melhor. E no fim de tudo, precisamos ter o ensino que Cristo tem nos ensinado, de podermos estar unidos. A vara no tronco. É como o salmista Davi, ele disse assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. É a mesma maneira, se nós estivermos em Cristo, só estamos fazendo barulho. Então, a vida das varas depende do tronco. No capítulo 5 aí, diz o seguinte: eu sou a videira e vós são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Jesus foi bem claro, citando aí essa semelhança da videira. Aí veja bem, dependemos do tronco, que é Jesus. E um outro detalhe, o tronco não depende das varas. Quando Jesus se refere eu sou, ninguém pode mais dizer que é. Não adianta dizer que você é o bambambam, que você pode fazer, que você é que faz, que você está com a bola toda, ou um linguajar mais popular, está com o gás todo, que o bujão esvazia, viu? Mas Jesus, na carta aos Colossenses, ele diz assim a palavra, no capítulo de número 1, 18 e 19, ele diz assim a palavra de Deus. 18 e 19. Ele, Jesus, ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. O 19. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Toda a plenitude nele habitasse. Em quem? Em Cristo. Agora veja bem, nós somos as varas. O tronco não precisa da vara. Mas mesmo assim, ele sempre mostrava obediência à videira, ao Pai, nosso Deus. Aí vem dizendo assim, sobre o tronco aí, e ele dizendo no início, eu sou a videira verdadeira.
E meu pai, ele é o lavrador que cuida. Mas, olhando um outro quadro, estais em mim e eu nele, é o verso 5 e 6, né? Aí nós podemos observar uma coisa. O profeta Isaías, diz o texto no capítulo 5 do profeta Isaías, que foi plantada uma vinha. Essa vinha recebeu todos os cuidados necessários para que ela crescesse, para que ela também produzisse folhas, ramos, a florzinha que toda... Eu não sabia. Depois que vim morar no Nordeste, agora eu vejo que para o fruto sair tem que sair a flor. Qualquer uma árvore frutífera tem que mostrar uma primeira florzinha. Depois da florzinha começa a brotar os frutos. Interessante, né? Aí o profeta Isaías, ele relata da parte de Deus, ele diz assim: já vim para o meu jardim, minha irmã, minha noiva. Escolhi a mirra com a minha especiaria. Comi o meu favo com o meu mel. Aí ele começa dizendo assim: bebi do vinho com o meu leite. Comei comigo e bebei. Bebei fartamente, ó amado. Veja bem que o profeta Isaías começa aí fazendo uma declaração. Quando ele chega agora aí no verso 4, ele diz assim: o meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta, e as minhas estranhas se estremeceram por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos deliraram de mirra, e meus dedos gotejaram mirra sobre a maçaneta da fechadura. Eu abri, ó meu amado. Ele vem fazendo tipo um verso de poema. O capítulo aqui 5 de Cantares de Salomão, que eu estou lendo, ele faz essas declarações. E a do profeta Isaías, que vamos ver agora, no capítulo de número 5, ele já faz diferente. Ele demonstra aqui algo importantíssimo. E ele faz uma comparação desta videira aqui. Cantarei ao meu amado. Essas expressões de gentileza, meu amado, minha amada, às vezes a gente se expressar assim com algumas pessoas, que até seja do sexo oposto, pensa que a gente está com gracinha. E não é isso. Isso é gentileza, a maneira de se falar. Quem aprendeu a ser generoso, age assim. O cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fértil. Ele a cavou, a limpou das pedras, ele planeou de excelentes vides. Edificou no meio dela uma torre e construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Ele faz essa comparação da videira com respeito a Israel, a nação a qual ele levantou. Ele levantou a nação de Israel dos 12 filhos de Jacó. A nação de Israel depois se tornou 10 tribos do norte e 2 de Judá, as 12 tribos de Israel.
E ele esperava que essas 12 tribos pudessem glorificá-lo, exaltá-lo. Até diante dos ensinos, Deus aí sempre levantou no meio do seu povo profetas, juízes, sacerdotes, para cuidar desse povo. Mas mesmo assim o povo se rebelava, ia para a idolatria e a variedades de práticas errôneas que Deus não se agradou. Assim foi essa comparação. Deus esperava que dava uvas boas, mas deu uvas bravas. Não só Deus usou o profeta Isaías, o profeta messiânico, mas também ele fala que o povo ficou degenerado, ficou estranho, e a sua vida estranha. Aí nós vemos que Jeremias também, ele fala com respeito a isso. Jeremias no capítulo de número 2. Vamos folhear a Bíblia. Jeremias capítulo 2, o verso de número 21 e 22, que diz assim: Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, tu tornaste para mim uma planta corrupta, como de vide brava? Aí, em outras traduções, fala que tornou-se uma vide estranha. Quando olhamos o profeta Ezequiel, no capítulo de número 15, Ezequiel faz uma comparação também aí da videira inútil. A pessoa não está na videira que é Cristo e está sendo inútil nesta caminhada, nessa jornada, porque não adianta você ir para um templo, não adianta para você ir para uma determinada denominação, uma comunidade, mas se você for comparado como videira inútil diante de Deus. Vamos ver o relato do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel diz que veio a mim a palavra do Senhor: Filho do homem, que mais é o pau da videira que qualquer outro? O sarmento que está entre as árvores do bosque. Toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Pode pegar alguma madeira dessa para fazer alguma obra? Aí vem dizendo a resposta pelo profeta: ou toma-se dela estaca para que lhe se possa pendurar algum traste? Ainda que pegue dessa videira e faça ali algo para que se possa pendurar, e depois que é lançado no fogo para ser queimado, ambas as suas extremidades consome o fogo, e o meio dele fica também queimado. Servia, pois, para alguma obra? A pergunta. Imagina o profeta chegar no meio do povo e dizer essa palavra de Deus, a qual ele foi incumbido para ministrar, e dar essa comparação da videira e falar detalhe por detalhe, ao ponto de dizer que ainda que ela fosse queimada e queimada por dentro, valeria para alguma coisa ainda? Aí veio a resposta: serviria, pois, para alguma obra? Se quando estava inteiro não servia para obra alguma, quanto menos estando agora
consumido ou carbonizado pelo fogo. E agora que virou carvão, aí veja bem, se faria dele qualquer obra, portanto assim diz o Senhor, Deus, como a videira entre as árvores do bosque, que entreguei ao fogo para ser consumida, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. Deus faz uma palavra de juízo para o povo. E aí Deus usou o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, o profeta Daniel, para falar com o povo, para se consertar. E não se consertaram e foram para o cativeiro. Foram para a Babilônia, para o cativeiro. As pessoas pensam que é brincadeira falar de Deus, pregar a sua palavra, ou pregar aquilo que você quer ouvir. Mas saiba, Deus tem juízo também. Assim a vara que não dá fruto, ele corta. Você pode estar ali só fazendo, somando número. Mas na hora da separação do trigo e do joio, pode ter certeza. Chegar na última hora e estar desclassificado. Não adianta você falar depois que viveu 10, 20, 30 anos no Evangelho, não perdia culto, não perdia festividade, não perdia os trabalhos e tal, mas sendo que você não procurou se modelar pelo ensino de Jesus, que é o que é importante, o que Jesus ensina. Vemos também quando o salmista Davi, no Salmo 80, ele diz dessa maneira, Salmo 80, verso de número 8, ele diz assim, trouxe uma vinha do Egito, lançastes fora as nações e a plantastes. Aí veja bem, ele se referindo ao salmista Davi, quando aí trouxe uma vinha do Egito. O que é que veio do Egito? Do Egito veio o povo, quando José foi levado preso para o Egito, ali passou por os processos de Deus, chegou a ser governador, e quando mudou, enquanto José estava lá, sua família, como ele discerniu o sonho de Faraó, sua família também foi para o Egito para ser alimentado por causa da fome. E com isso o povo hebreu cresceu muito ali no Egito e mudou também-se o rei. Mudou, foi agora aquele faraó morreu, que era bom, entrou outro faraó. E com isso, depois Deus viu o sofrimento do povo e resolveu tirar com braço forte, usando quem? Usando Moisés para levar uma palavra e para, através da palavra de Deus na vida de Moisés, ele como um condutor, para falar com Faraó, até o momento a qual depois não teve jeito, Faraó teve que libertar o povo, teve que deixar o povo vir embora. E aí o povo hebreu saiu do Egito, essa vinha de Deus, agora ele planta em outro local. Agora, veja bem, mais um outro detalhe. As varas na videira, elas têm função específica. Ninguém pode chegar na igreja, onde Jesus é a cabeça e nós somos o corpo, e querer achar que você tem que ser cabeça, ou que você tem que ser
determinada coisa na igreja, se não foi chamado para exercer, você pode até implantar uma igreja e exercer o que você quer, o cargo que você quer, a posição que você acha. Mas depois Jesus vai chegar e falar, na cadeira de Moisés, lá no capítulo 23, Mateus, na cadeira de Moisés está sentado escribas e fariseus. Não tem a direção do Consolador. Oi, papai. Então, observe bem. Os que produzem madeira são fortes, porque as varas, aqui, as varas na videira têm função específica. E diante dessa função específica, ela tem que produzir fruto. Aí no verso 16 de João, tem que produzir fruto. Foi o que foi dito por Jesus, ele dizendo aí no verso 16, ele disse assim, em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor. Jesus relata isso para que seus discípulos entendessem, para que ninguém também venha querer ser melhor do que ninguém ou maior do que ninguém. E quem quiser ser maior, seja humilde e seja o menor. É como disse João o Batista, importa que ele cresça e eu diminua, a qual eu não sou nem digno de desatar a sandália dos seus pés. Foi as expressões de João Batista. Mas agora, diante os que produzem madeira, ali os seus ramos são fortes, esse tipo de pessoa ou de cristão, como vara, eles são frios e inexpressíveis, são duros, são exigentes, sem piedade alguma com o seu próximo ou com seus irmãos. E aí, a palavra de Deus, ela vem dizendo, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, diz assim, para nosso entendimento, diz o seguinte, verso de número 11. A palavra de Deus relata, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas não deveis ser havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas não deixem de ser santidade e piedade. Pedro escreve dizendo que essas varas, essa madeira, vamos dizer assim, ela não deixe de ser santidade e o que mais? Piedoso. No capítulo 2, verso de número 9, diz assim, assim sabe o Senhor livrar da tentação quem? Os piedosos. Deus sabe na hora certa até de livrar, mas quem? É pessoas piedosas. Por quê? Pessoas que se colocam como frios, inexpressíveis, duros, exigentes, sem piedade alguma com seus irmãos, sem amor algum, pode ter certeza, fica desclassificado. E quando Paulo, na carta a Timóteo, na segunda epístola, ele diz assim, 2:1, ele dá um ensino para Timóteo, para que tu, pois, filho meu, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e que de mim, através de muitos testemunhos, ouvistes
confia a homens fiéis e que sejam idôneos para também ensinar os outros, sem orgulho, sem se achar grande, sem se achar que porque fez aí um ensino, um básico em teologia, um médio em teologia, um bacharel em teologia, um doutor em divindade, um PhD, e depois quer passar por cima das pessoas, porque tem pessoa que sobe para a cabeça. Depois ele acha que ele é o tal. E não é assim. No reino do Senhor Jesus, é reino dos humildes, dos mansos. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse é o processo, esse é o caminho para as varas dar fruto. Observe bem. Só a madeira na videira, se só tiver só as varas, os ramos, só essa madeira, torna inútil. Como foi dito o profeta Ezequias, torna-se inútil. O profeta Ezequiel, ele diz aí que essa vara, o sarnento tomou conta e agora ela ficou inútil. E os que produzem muita folha provam a falta de espiritualidade. Tem pessoa que, quem olha para a árvore frutífera, vê uma folhagem fora do comum nos seus galhos, nos seus ramos. E com isso, a palavra de Deus ensina na carta aos Colossenses, no capítulo 2, verso 18 e 19, ensina assim, 18 e 19. Ninguém vos prive da graça, ou ninguém vos prime do prêmio, alegando humildade, ou culto de anjos, buscando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal, e não se mantendo unido na cabeça, e não mantido na cabeça. Aí a palavra continua dizendo assim: da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligações vai crescendo com aumento concedido por Deus. Ele vai dando esse crescimento. Observamos também uma coisa. Vemos que a videira com seus ramos, seus galhos, a qual são os membros da igreja, alguns têm aparência, mas são carnais. E quando menos demora, o seu ramo, seus galhos fica seco, seca-se. Muitas das vezes, vemos que uma vez que os galhos secam, a gente observa isso nas árvores frutíferas. E às vezes você vê que o ramo está com uma folhagem fora do comum, mas essa folhagem não dá fruto, não sai a flor. E no capítulo 21 segundo escreveu São Mateus, verso 20 e 21, diz o texto assim: Jesus respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidando, não só fareis o que foi feito
a essa figueira. Mas até se este monte dissestes, ergue-te e precipita no mar, assim será feito. Tudo que me pedides em oração, crescendo recebereis. Jesus, ele aqui, passa com os discípulos em uma manhã, ao voltar da cidade, teve fome. E aí, avistando uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela. Mas não achou nela senão folhas. Aí disse: nunca mais nasça fruto de ti. Ele não achou fruto. Aí ele proferiu essa palavra: nunca mais nasça. Quando observamos Paulo escrevendo a sua carta à igreja de Corinto, ele disse assim: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estavas pronto para isso. Com efeito, ainda agora não estáis pronto. Aí Paulo dá um relato que eles não estavam prontos ainda, não dava para alimentar eles com um alimento mais sólido, e ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja e contenda, não sois carnais, e não andais segundo os homens? Se está em uma denominação, em uma igreja, proferindo, mas vive mais na carne do que dá lugar ao espírito, fica difícil. Aí a mensagem tem que ser uma mensagem para carnais, homens naturais, não pessoas espirituais. Aí Jeremias, da parte de Deus, ele no capítulo 24, ele chega a dizer assim, 1 e 3, versículo. Mostrou-me o Senhor 2 cestos de figos, postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, levou em exílio para a Babilônia. E Jeconias, filho de Joiaquim, rei de Judá, e também príncipe de Judá, levou os carpinteiros, os ferreiros de Jerusalém. Aí, o que vê Jeremias? Vejo um cesto tinha figos muito bons, como os figos de Porã, mas o outro figo muito ruins, que não se podia comer de ruim que eram. Deus fala para o profeta e pergunta: o que vê Jeremias? Isso no templo, no altar. Vejo 2 cestos de figos. 2 cestos de figos. Aí ele comparou de novo a nação de Israel com um quadro que tinha fruto excelente, bonito, mas também tinha fruto insuportável. Imagine o Senhor entrar no templo hoje, nos dias de hoje, e deparar com situações semelhantes na vida de quem é carnal e não é espiritual. Fica difícil. Mas olhe bem, esses frutos que tornou fruto degenerado, que significa que se alterou para o mal. Está na igreja, mas não faz o que Jesus.
e não fazendo o que Jesus manda, não tem como se enquadrar na palavra de Deus. No capítulo 7 de Mateus, ele diz assim, porque varas com fruto bichado indica estado interior. É como muitas das vezes tem pé de goiaba, ela é carregado de fruto. Mas quando você vai comer, quando você abre só tem bicho. É porque na vida das pessoas foi as que se deixaram ser minadas pelas hostes da maldade e pelas concupiscências dessa vida. Por fora, aí Jesus ensina seus discípulos para observar detalhes, orienta para não cair em arapuca. Aí, porque por fora a aparência dos frutos, porque Jeremias viu o fruto, então parecia bons, mas na hora de experimentá-lo eram ruins. Porque por dentro ou por fora é uma coisa, a aparência, mas por dentro é outra. Aí Jesus deu um ensinamento aos discípulos dizendo assim: acautelai-vos, porém, dos falsos. Olha bem, dos falsos profetas que vêm até vós disfarçado como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E pelos frutos conhecereis, colhem-se uvas dos espinheiros? Ou figo dos abrolhos? Do mesmo modo, toda ave boa produz bons frutos, e toda ave má produz frutos maus. Não se pode a árvore boa produzir maus frutos, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Diz um texto muito claro, pela árvore, pela conversa, é fácil de captar quem é quem. Então observe, Jesus, depois de relatar aí que pelos frutos se conhece a árvore, numa videira tem varas novas e velhas, é como membros antigos e os novos convertidos, os novos irmãos. As varas novas crescem, desenvolvem rapidamente, mas são sensíveis, não suportam certas tribulações que vêm, as angústias, as provas. É como o ensino que Jesus deu sobre a semeadura da semente, as que caiu sobre os espinhais, as que caíram sobre a pedra, e depois ele a semeia que caiu em uma boa terra, e essa germinou, cresceu e deu bom fruto. Mas observe bem, eu quero ganhar tempo. As varas antigas devem compreender os novos ramos na videira. Quem é forte tem que suportar os mais fracos. Acolher. Não é fazer como fazia os fariseus, os escribas, que estamos vendo hoje isso. A igreja hoje, na terra, as denominações, parece que são rodoviárias. As pessoas saem de uma igreja, partem para outra, porque ali não está do agrado dele, ele parte para outra. Mas nós temos que estar fixados na palavra, no ensino da palavra, ser modelado pela palavra,
Nós nascemos pela palavra que vos foi pregada, assim disse Pedro, e Jesus falou, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Se não entrar por esse caminho, não adianta você ficar correndo de um lado para o outro aí, disperso, que se não mudar pensamento, caminho e obras e viver uma vida de renúncia, você não vai produzir fruto. Então, os movimentos da videira movem as varas. Você vê que quando dá um pequeno vento, as varas tudo se mexe, né? As varas não faz força para produzir o fruto. Por que ela não faz força? Porque assim é como uma lâmpada, não faz força para iluminar, porque confia no seu suprimento. A lâmpada, para ela alumiar, ela precisa estar ligada à energia. E nós, para produzir fruto, nós temos que estar na videira, a videira verdadeira, para nós produzir fruto. Aí a videira que promove, veja bem, a videira é ela que promove as posições. Quer dizer, Deus chama, Jesus confirma a chamada, o Espírito Santo separa, e aí coloca as pessoas no seu devido lugar. Porque tem pessoas que sabem a maneira adequada da parte de Deus para com seu povo. Nós não podemos corrigir ou levar o povo com vara de ferro, mas precisamos muitas das vezes ter vara que ela seja reflexível. E aí Deus coloca os seus no seu devido lugar para assim conduzir as ovelhas do Senhor. Quando Jesus falou, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Sim, não. Tu me amas? 3 vezes Jesus falou. Aí ele ficou tão triste, cabisbaixo, que ele falou, tu sabes, Senhor, que eu amo. Aí Jesus falou para ele, apacenta minhas ovelhas. É tão bom a chamada de Deus na vida do homem de Deus, do obreiro, do diácono, do pastor, do cooperador, do evangelista. E não só isso, reconhecer a chamada. Observe bem, a vara no tronco. Aí nós vemos que Paulo, na primeira epístola de Corinto, capítulo 12, verso 7, diz lá que para uns deu, para apóstolos, pastores, doutores, ensinadores, que tem gente que às vezes quer tomar o lugar daquele que ensina bem. Ele acha que ele precisava estar lá. Ou aquele que pastoreia bem. Tem evangelista que se der uma denominação para ele, ele acaba com a denominação. É como estava querendo citar, que os fariseus e os saduceus faziam tudo para ganhar um prosélito. Depois fazia 2 vezes mais para lançar no inferno. Vivemos neste século 21 tentando arrebatar do fogo aquele que está perdido. Quando se coloca para estar no corpo, na igreja, numa denominação, aí daqui um pouco, qualquer coisinha que a pessoa faça, porque os mais fortes não querem suportar os mais fracos, não quer perdoar, perdoa, mas depois continua dizendo, como aqueles 2 homens que estavam brigando e mataram a cobra, um matou a cobra com pau, e que a cobra era coral. Aí discutir, estava perdendo a comunhão, aí chegaram ao pastor, aí o pastor, tudo bem, meus irmãos, precisamos de ter comunhão com os outros, está unido, porque estamos no tronco, somos vara, precisamos dar fruto.
Vamos perdoar uns aos outros? Concordam? Sim, mestre, concordamos. Aí depois os dois saíram, aí um deles chegou para o outro e falou, mas que a cobra era coral, era? Veja bem, que não aceitou. Foi em vão o acordo. Então veja bem, Paulo na carta a Éfesos também ele corresponde. Eu quero finalizar agora, porque minhas horas já alcançou o período. Eu quero finalizar com uns versículos aqui da palavra de Deus, na primeira epístola de João, a qual ela relata assim: o que impede da vara não produzir fruto? Quando olhamos Joel, profeta Joel, falando o que aconteceu com todas as árvores ali na época, porque o sarnento, a praga, acabou com toda a colheita naquele período. Observe bem, o versículo 4 diz assim, olha: o que ficou do gafanhoto, o cortador comeu, e o gafanhoto migrador. E o que ficou do gafanhoto, o migrador comeu, e o gafanhoto devorou. E o que ficou do gafanhoto e do devorador, comeu o gafanhoto e o destruidor. Veja bem. E quando olhamos o verso de número 12, diz assim: e a vide secou, a figueira se murchou, a romoeira também, e a palmeira, e a macieira, todas as árvores do campo secaram. A alegria secou entre os filhos dos homens. O pecado, que é a transgressão, erra o alvo, a qual Paulo, na carta aos Gálatas, ele ali mostra uma seleção grande e do que faz errar quem está na videira. Aí vai só produzir folhagem e não vai produzir fruto. Porque se deixou levar-se pelas obras carnais, se deixou levar pelas concupiscências da vida, se deixou-se andar nos seus próprios caminhos, e a Bíblia diz que há caminho que para o homem parece ser perfeito, mas é caminho laço de morte. Olhe bem, quero finalizar dizendo que se não tirarmos essas coisas da nossa vida, pode ter certeza, nós vamos ser cortados da videira por não dar fruto, a vara vai se secar, vai se tornar pau inútil na videira, e precisamos imediatamente, é rápido, o tempo é agora, a qual diz a palavra de Deus dessa forma, verso de número 19, as obras da carne são conhecidas, não tem como, é fácil de notar aquele que se diz que está em Cristo, mas ele demonstra mais as obras da carne do que fruto do Espírito. Aí observe bem, o que é essas obras da carne? Quais são essas obras? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes, não e não
herdarão o reino de Deus. Mas antes que você seja cortado da videira e venha produzir frutos, Jesus ainda está dizendo e querendo limpar. Deus ainda quer limpar. Deus ainda quer, por intermédio de Jesus Cristo, que você venha produzir fruto. Fica aí a minha saudação, nosso querido irmão Joaquim Francisco, Moisés Rodrigues da Silva. Moisés, que Deus abençoe seu diaconato, assim como o diácono Joaquim, que roga as vossas orações. Estamos aqui para orar uns pelos outros, enquanto o Senhor está nos dando essa capacidade para estar por meios desse